Muito bem, vamos então aqui ver o nosso calendário econômico para esta terça-feira, 8 de julho de 2014. Vemos aqui às 5h30 am, horário de Brasília, a produção de manufaturados mensal para a Inglaterra, notícia de alto impacto. Também temos o mesmo horário de produção industrial mensal, às 9 no Brasil, IPC anual. Temos às 11 nos Estados Unidos, criação de empregos e estimativas do PIB também. Às 14h45, discurso do membro da FONC também para os Estados Unidos. E já na sessão asiática, às 21h30, percepção do consumidor para a Austrália. E na China temos aí o IPP, o PPI, né, índice de preço ao produtor anual, também o IPC anual e o IPC mensal, notícias de alto impacto, que devem trazer muita volatilidade, principalmente para o cobre. Vamos então com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Vamos começar aqui com o euro-dólar. Vemos que o euro na sessão de hoje repicando aí de maneira parcial ainda. Um segundo. Vemos que aqui no gráfico diário tocou a zona de suporte, repicando aí parcialmente. Aqui a seção zona de pivôs. Respeitando o 35,83, veremos agora se este repique será ordenado ou profundo. Em caso que seja ordenado, poderia apresentar no seguinte lower high, no seguinte pivôzinho de baixo, um topo descendente no gráfico diário. No intradinho, em 4 horas, vemos que segue abaixo da média móvel 200 períodos. O importantíssimo seria a ruptura para seguir repicando. E obviamente, em caso que seja um repique profundo, se poderia buscar uma operação compradora, haja vista que no semanal não deixa de ser uma correção ordenada, um possível pivôzinho de alta, e esse, em caso de que execute um 37,10, poderia ser o seguinte objetivo. Já a libra esterlina, a libra vemos que chegou também, vemos que está corrigindo no diário, correção ainda ordenada, respeitando aqui esse suporte menor. Veremos se fizer a ruptura nesta região 1,7010, poderia ser o seguinte objetivo. Obviamente que para vendas, esperando correções mais profundas, porque isso ainda poderia apresentar um fundo excelente, um pivôzinho de alta e seguir a tendência que é totalmente altista. Já veremos. O ideal seria correções mais profundas, inclusive com ruptura nessa zona de suporte aqui no 4 horas, com objetivo até esses níveis aqui de 1,7006, 1,7010. Já veremos. Já o dólar australiano. Vamos arrumar isso. A média de 200. O dólar australiano tocando a média móvel de 200 períodos. Vemos que está nessa importante zona de suporte. Aqui temos importantes suportes. O ideal seria a ruptura. Vamos ver aí se este repique é a mesma situação do euro-dólar. Se este repique será ordenado profundo. Em caso que seja ordenado, um topo descendente poderia formar um pivôzinho de baixa. Se romper esses níveis, entraria numa zona fluida bastante interessante. Poderia chegar até esses níveis aqui inicialmente. Ponto 92,50. Já veremos. Porém, em caso de que a correção seja profunda, se poderia avaliar uma possibilidade compradora, tendo em conta que no semanal não deixa de ser uma possível consolidação altista. Já veremos. Já o neozelandês. O dólar neozelandês, vemos que no semanal não deixa de ser um fundo ascendente, possível formação em P, em weekly. E o mais provável é que volte a testar essa zona de resistência aqui no 0,8777. O diário não deixa de ser um mínimo maior, correção ordenada, e é bem provável que volte a testar o topinho aí no diário. Para buscar uma compra, veremos se formará um mínimo maior, um fundo ascendente aqui em 4 horas, este neozelandês. Você poderia buscar algo até o topo, até a resistência. Na verdade, que não tem muita fluidez. Os mercados, depois de vários fundamentais semana passada, realmente estão muito lentos, ou estiveram muito lentos nesta segunda-feira. Já o canadense, este canadense repicando com força, respeitando o suporte aqui no semanal, consegue aí repicar parcialmente no diário. Temos aqui não deixa de ser uma etapa 1 ainda. Eu esperaria alguma ruptura, esperaria a ruptura dessa possível etapa 1, o primeiro fundo ascendente acima dessa região de 1,069. Você poderia buscar uma compra por aqui. Vamos que em 4 horas já está repicando, já está saindo dessa consolidação. Veremos se nos dará um primeiro mínimo maior no diário para buscar uma compra. Já veremos. Contra a tendência, né? Já o dólar franco, o franco suíço, vemos que no semanal poderia falhar esse fundo ascendente. No diário
vemos que já está acima da média móvel dos 200 períodos. Veremos se esta atuará agora como suporte e se ajudará na formação de um possível fundo ascendente. Veremos formar um pivôzinho por essa zona bastante congestionada. O ideal também seria a ruptura desses níveis aqui do 90,09. Veremos formando um pivôzinho de alta. Você poderia buscar uma compra até o 90,009. Já veremos. Porém, é imprescindível a ruptura da média móvel dos 200 períodos em 4 horas, porém vejam que essa lateralidade, essa congestão realmente não é muito animadora para esse valor franco pensando em compras. Já veremos. Já o euro-ien. O euro-ien segue nessa zona de lateralidade no semanal, no diário em correção ainda ordenada, bastante lento o movimento. Em 4 horas poderia ser um topo ascendente, se executar poderia vir até o 138,27, bastante sujo esse ativo de momento. E o dólar-ien. O dólar-ien vemos que segue nessa zona de lateralidade também no semanal, a correção no diário ainda poderia ser ordenada. Veremos se formará um topo ascendente, um pivô de baixa no 4 horas, ser assim, o objetivo poderia ser o 101,61 neste dólar. Muito bem, esse é o nosso informativo diário para divisas, válido para esta terça-feira, 8 de julho de 2014. Sou o Diogo Lasuchenski, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.